Israel é possivelmente o país mais controverso que existe. Quando há eventos globais como guerras, fala-se sobre ele, e quando a situação é pacífica, também é discutido. Apesar de sua população e território relativamente pequenos, ele abriga uma grande parte da história humana, locais sagrados das três principais religiões monoteístas do mundo e é um dos países mais poderosos em rápido desenvolvimento. Israel fez inúmeras contribuições científicas e tecnológicas, enquanto está no centro de um conflito permanente em sua região. Hoje, vou falar sobre a vida neste país, os costumes e tradições do povo judeu, o que você deve evitar fazer se visitar, onde ver a igreja onde se acredita ser o túmulo de Jesus Cristo e muito mais. 1. Israel é um dos estados soberanos mais jovens do mundo, e ao mesmo tempo, sua criação se baseia em um dos documentos mais antigos, as Escrituras Antigas coletadas no Antigo Testamento. Israel declarou sua independência em 1948, após a Guerra Árabe-Israelense do mesmo ano, que ocorreu após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando a Palestina emergiu, com muçulmanos e judeus em constante conflito até o final da guerra em 1948. Foi quando começou a Nakba, o êxodo palestino, e desde então, ambos os estados têm estado em conflito. Atualmente, o Estado da Palestina tem reconhecimento internacional limitado e está localizado em duas regiões vizinhas a Israel, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. 2. Israel é o único país do mundo que conseguiu reviver uma língua morta após a diáspora judaica. A população começou a usar outras línguas, e o hebraico continuou a ser usado apenas para assuntos religiosos. Com o nacionalismo judeu-sionista, o hebraico começou a ser recuperado e agora é a língua oficial do Estado. Por outro lado, o aramaico está próximo da extinção e é falado apenas em algumas localidades na Síria. Ambas as línguas são escritas da direita para a esquerda e de cima para baixo. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e muitos nomes comuns têm origem nele, como Sara, Maria, Ana, Miguel, João ou Rafael. 3. Zahal é o nome das forças de defesa de Israel, e elas não perderam uma guerra, apesar de sua pequena população. Possui um dos exércitos mais poderosos do mundo, superando países com muitos mais habitantes, como Canadá, Espanha, Vietnã, Tailândia, México ou Argentina. Seu exército está entre os 20 mais poderosos do mundo, e, entre eles, Israel é o único país com menos de 10 milhões de habitantes. Acredita-se que o Estado de Israel possua armas nucleares, entre 80 e 400 ogivas nucleares, com capacidade de uso por meio de aviões, mísseis lançados por submarinos e mísseis balísticos intermediários e intercontinentais. Eles também se destacam no design e fabricação de drones, como o Heron TP, o Hermes 900, o Heron Tático ou o Bards A650. 4. Se você for a Israel, ao andar pelas ruas de Jerusalém ou pelas praias de Tel Aviv e ver pessoas com armas, não se assuste. O serviço militar é obrigatório, e é comum que homens e mulheres israelenses realizem atividades diárias portando armas e vestindo roupas militares. Os homens servem por um mínimo de 32 meses, e as mulheres servem por 24 meses. 5. Entre as unidades especiais de Israel, destaca-se a Shayat 13, especializada em operações de sabotagem, inteligência marítima, resgates e incursões em terra e mar. Outra unidade é a Skilart, que opera drones ou veículos aéreos não tripulados, VANTS, especializados em reconhecimento, vigilância, busca e resgate ou transporte. Também existe a unidade de elite que participou de todas as guerras e operações desde a sua formação em 1982. As atividades dessa unidade são classificadas, mas, de acordo com Israel, eles podem localizar e destruir alvos a 20 km de distância. 6. Israel é um dos países mais avançados tecnologicamente, com mais de 4.000 empresas no setor de tecnologia. 60% das 500 maiores empresas de tecnologia do mundo são israelenses, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
trabalhadores e empresas israelenses contribuíram para a criação de hardware e produtos da Apple, Google, Intel, Microsoft, entre outras grandes corporações. Isso se deve em parte ao Estado investir uma boa parte de seus recursos em pesquisa, à excelente educação israelense, possivelmente, a competitividade que caracteriza o país e seus cidadãos. 7. Israel é o segundo país com o maior número de estudantes universitários, ficando apenas atrás do Canadá. As universidades funcionam como centros de ensino e pesquisa, educando os estudantes para que desenvolvam habilidades de iniciativa, pesquisa e empreendedorismo. Além disso, é dada grande importância à educação culturalmente, e os adultos a incentivam em seus filhos desde uma idade jovem. 8. Existem uma série de coisas que você não deve fazer em Israel ou que você deve saber. Evite falar sobre política devido à história de Israel e dos judeus e seus conflitos constantes. É um tópico complexo que pode levar a mal-entendidos. Também é aconselhável conhecer os alimentos kosher, que são permitidos na tradição judaica. Animais kosher são ruminantes com cascos divididos e que não rastejam. Não é permitido comer carne de camelo ou porco, nem produtos derivados deles. Além disso, há outras regras, como o fato de judeus só poderem comer alimentos kosher preparados por judeus, e produtos de carne e laticínios não podem ser misturados. Cada utensílio de cozinha deve ser usado para cozinhar um alimento específico. Também evite tocar em judeus ortodoxos do sexo oposto, pois as leis do judaísmo ortodoxo proíbem o contato com membros do sexo oposto, exceto marido, esposa, parentes ou crianças. 9. Algo muito importante é não explorar a natureza em Israel, pois é um país em conflito e pode haver minas. Vista-se modestamente, sem mostrar muito, já que existem muitos lugares considerados sagrados. Além disso, não é aconselhável carregar livros ou escritos religiosos em árabe, o que poderia levá-lo a ser considerado suspeito. 10. O calendário hebraico é lunar solar, baseado no movimento da Lua ao redor da Terra para o mês e na órbita da Terra ao redor do Sol para o ano. Ele começa com o Gênesis, o primeiro livro da Torá e do Antigo Testamento, e consiste em um algoritmo de cálculos astronômicos e matemáticos. O ano gregoriano de 2020 é equivalente ao ano hebraico de 5.780. 11. Yom Kippur é o dia mais sagrado do judaísmo, conhecido como o dia do arrependimento, do perdão e da expiação. Ele cai no 10º dia do mês judaico de Tishrei. Nesta data, é observado um jejum de cerca de 25 horas como forma de demonstrar arrependimento pelos erros cometidos no ano anterior. Grande parte da população israelense não segue essa tradição judaica, mas as ruas ficam vazias e as lojas e restaurantes estão fechados. 12. Se você for a um restaurante em Israel, deixe uma gorjeta, pois é esperado. Os garçons dependem mais das gorjetas do que dos salários. Se você estiver satisfeito com o serviço, é costume deixar 15% do preço da refeição ou mais. Se não estiver satisfeito, pelo menos 10%. 13. Para Israel, sua capital oficial é Jerusalém, e, como o resto do país, é considerada a Terra Santa. Na Guerra dos 6 Dias de 1967, Israel conquistou a parte oriental de Jerusalém e posteriormente a declarou como capital eterna e indivisível. No entanto, como punição por essa anexação, os países das Nações Unidas transferiram suas embaixadas para Tel Aviv, que é o centro financeiro do país. Em 2018, por ordem de Donald Trump, a embaixada dos Estados Unidos foi transferida para Jerusalém. 14. Jerusalém é considerada uma cidade sagrada pelas 3 principais religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. É a terceira cidade mais sagrada no islamismo, onde os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé ascendeu ao céu e onde os primeiros muçulmanos inicialmente se voltaram para orar antes de se voltarem para Meca. 15. Se você for a Israel, lembre-se de que as regras de etiqueta podem variar dependendo de com quem você interage. A maioria da população tem um comportamento ocidental, mas também existe uma população muçulmana. Lembre-se de que,
Para um muçulmano, a mão esquerda é considerada impura e só é usada para higiene pessoal, ao contrário de um judeu ou cristão. 16. Em Jerusalém, existe o cemitério judaico no Monte das Oliveiras, um dos mais antigos do mundo ainda em uso. Possui mais de 150.000 sepulturas, algumas das quais têm mais de 1000 anos. 17. O Muro Ocidental, também conhecido como Muro das Lamentações, é o local mais sagrado do judaísmo. Está localizado em Jerusalém e acredita-se que tenha sido construído em 19 a.C. por Herodes, o Grande. O local abrigava o primeiro templo de Jerusalém ou Templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios, e o segundo templo, que foi destruído pelos romanos. Alguns consideram o termo Muro das Lamentações pejorativo e usam o nome Muro Ocidental. Estima-se que todos os anos, judeus que vêm orar deixem mais de 9 milhões de notas de oração a Deus ou desejos pessoais. Devido ao grande volume, um rabino coleta as notas 2 vezes por ano e as queima perto do Monte das Oliveiras. 18. O Serviço Postal de Israel possui um departamento de cartas especiais para Deus, para todas as cartas endereçadas a Deus que chegam a Jerusalém de todo o mundo. Elas são abertas e colocadas nas rachaduras do Muro Ocidental, totalizando cerca de 1 milhão por ano. 19. Em Jerusalém, a Igreja do Santo Sepulcro, também conhecida como Igreja da Ressurreição, é o local mais sagrado do cristianismo. Acredita-se que abrigue o túmulo onde Jesus Cristo foi colocado após a crucificação. Embora ninguém controle a entrada principal da basílica, 2 famílias árabes têm o privilégio de abrir e fechar a porta do edifício há séculos, a família muçulmana Nuseba e a família judaica Al-Guria Judeia. Seus descendentes são os que atualmente têm o privilégio de guardar a porta. 20. Dentro da Igreja da Ressurreição, existe uma pequena estrutura conhecida como o edículo, que acredita-se conter o túmulo de Jesus Cristo. A caverna dentro do edículo foi descoberta pelos romanos, e a igreja foi construída durante o reinado do imperador Constantino. A rocha sagrada pertencente ao túmulo que os peregrinos cristãos visitaram por séculos estava coberta, mas recentemente foi exposta para que as paredes pudessem ser vistas através de uma janela. 21. De acordo com a Bíblia, Jesus nasceu em Belém, que agora está no território palestino, a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. A Igreja da Natividade foi construída sobre a caverna onde se diz que Jesus nasceu e está aberta ao público. Geralmente, há uma longa fila para entrar na caverna onde se acredita ser o local de nascimento. 22. Em Israel, existem judeus de várias origens, Ashanazim, originários da Alemanha, Europa Central e Oriental, Sefardim, descendentes dos antigos judeus expulsos da Península Ibérica durante o reinado dos monarcas católicos, e Mizraim, do Oriente Médio e Norte da África. Também existem judeus africanos, conhecidos como israelitas negros. 23. O boné usado por homens judeus é chamado de kipa e é feito de tecido ou lã. Ele serve como um lembrete de que Deus está constantemente acima de quem o usa. Explorar destinos fora do radar tem sido uma jornada incrível ao longo deste canal. De lugares remotos e culturas fascinantes a paisagens deslumbrantes e experiências únicas, nós desbravamos o mundo juntos, indo além das rotas turísticas tradicionais. Nossa busca por destinos menos conhecidos nos ensinou que o planeta está repleto de tesouros escondidos que esperam para serem descobertos. Cada viagem nos mostrou que a verdadeira magia está na curiosidade, na aventura e na disposição de sair da nossa zona de conforto. À medida que continuamos explorando os cantos mais remotos do globo, lembrem-se sempre de que o mundo é vasto e diverso, e as oportunidades de descoberta são infinitas. Então, mantenham a mente aberta, a mochila pronta e a paixão pela exploração acesa. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada emocionante. Continuaremos a compartilhar histórias inspiradoras e destinos surpreendentes. Esperamos que vocês se sintam inspirados a explorar o desconhecido e a criar suas próprias aventuras fora do radar. Juntos,
Vamos continuar desvendando os segredos do nosso incrível planeta e tornando o mundo inteiro nosso playground. Até a próxima aventura!